sintomas da ansiedade. Os pensamentos automáticos negativos, eles são sintomas da ansiedade, são fenômenos que acontecem na nossa mente e que assustam muito. Então, as pessoas com ansiedade pensam: se eu não consigo controlar esses pensamentos, eu posso enlouquecer, né? Então, eu posso enlouquecer. Mas, na verdade, a ansiedade não gera um enlouquecimento. É importante a gente pensar um pouquinho e você compreender o mecanismo da ansiedade. Cada vez está claro para você como que a mente fica confusa, você fica aí bastante tenso, um turbilhão de ideias. Agora, à medida que você vai relaxando, que você vai conseguindo se acalmar, esses pensamentos vão diminuindo. Se eles diminuem e você consegue se conectar com o seu dia a dia, porque as pessoas que sofrem com ansiedade, muitas vezes, elas têm a ideia de que elas não estão conseguindo fazer nada, mas quando elas começam a relatar a vida, o cotidiano, a vida continua. Existem muitas tarefas que as pessoas com ansiedade continuam fazendo no seu trabalho, na vida normal, e elas vão, muitas vezes, não percebendo que estão continuando a vida, não é? E ficam, às vezes, paradas na ideia de que elas têm estão enlouquecendo porque não conseguem controlar os pensamentos negativos automáticos. É claro que eles são muito intensos, claro que eles são muito desconfortantes e parecem que você está enlouquecendo, mas não está, né? Porque a psicose, a esquizofrenia, o enlouquecer, né, ele tem outras características. Geralmente tem aquela frase daquela Nise, a famosa psiquiatra que cuidou dos manicômios no início do século XX, ela fala: os artistas e os loucos bebem na mesma fonte, só que os artistas voltam à realidade, os loucos não voltam. Então, no caso da ansiedade, o que você pode perceber é que quais os momentos que você está confuso, que você está com excesso de pensamentos, e quais momentos que você consegue estar em contato com a sua realidade. Você consegue fazer compras, você consegue pensar, fazer cálculos financeiros, pode até errar, pode até ter uma confusão, mas você consegue articular a sua vida. Você consegue almoçar, comer, tomar café, você consegue conversar com seus amigos, familiares, às vezes não, mas muitas vezes você consegue esse contato com a realidade. Então, a ideia é você identificar, você escrever quais são os momentos da minha vida que eu estou em contato com a realidade. Às vezes parece que eu estou desligado, parece que eu estou desassociado, parece que eu não consigo me conectar com a realidade, claro, porque é uma confusão mental muito grande e é natural que a ansiedade ela traga essa confusão mental, porque o sangue vai muito para a cabeça com os hormônios de estresse e você aí fica confuso, né? É como aí o tic-tac dos neurônios não estão funcionando muito bem. Então é compreensível que você tenha esse tipo de ideia, de pensar: nossa, então eu posso enlouquecer controlando os pensamentos, não consigo controlar o que eu estou pensando, então eu estou ficando doido mesmo, né? Então, assim, na verdade, não é isso que traz a loucura, né? E aí, à medida que você consegue perceber essas diferenças, você pouco a pouco vai entendendo que é assim, né? Eu vou experimentando aqui, um dia estou conseguindo fazer meu almoço, fazer alguma atividade de trabalho, então eu estou em contato com a realidade. Quando você verifica através de experimentos seus mesmos que você está em contato com a realidade, você vai se acalmando e à medida que você se acalma, os pensamentos vão diminuindo pouco a pouco. É importante você anotar, querido, é assim, pega um papel, uma caneta, e você anota, escreve quais são as ideias que têm surgido, quais são as dúvidas que você tem, quais são as questões que funcionam e não funcionam quando você trabalha essa ideia de experimentar, estar em contato com a realidade mesmo. Aquilo que realmente você conseguiu se conectar, aquilo que você não conseguiu se conectar, aquilo que ficou difuso, o que você teve confusão mental, e muitas vezes diante de uma tarefa complexa, você vai se sentir confuso, confusa mesmo, né? O importante é identificar isso e saber que não é que você está enlouquecendo. Na verdade, é uma situação momentânea de alteração do seu organismo, da sua mente. A ansiedade é um momento de grande alteração no organismo. Só que essa alteração, ela não é para sempre, ela é momentânea. Então, você tem essas alterações, você tem
um excesso de atividades cerebrais. Então, a amígdala, que é o centro do medo, está muito ativada. A produção de pensamentos negativos, destrutivos, intrusivos é muito elevada. Então, consequentemente, você tem aí essa sensação de não controle. E, mais uma vez, lembrando, qual que é a melhor direção para lidar com excesso de pensamentos negativos, intrusivos? É justamente você evitar controlar. Né? Quando eu trabalho o reconhecer esses pensamentos, eu observo esses pensamentos acontecendo como um fenômeno mental, como um fenômeno que estão na minha mente, que eles não são graves, são apenas fenômenos que acontecem no meu cérebro. Porque eu estou muito ansioso, estou muito excitado, estou muito ativado, o volume maior. Mas quem não tem ansiedade, os pensamentos estão aí também, né? Os pensamentos negativos, os medos, os traumas, as tragédias, acidentes, pensamentos ruins, todos os pensamentos são naturais no ser humano, só que quem tem ansiedade, eles estão mais acentuados, estão mais assustadores. Quando você começa a compreender isso, e não luta contra, não faz força para evitar os pensamentos, mas simplesmente observa como eles pousando numa folha de árvore, rindo, rio abaixo. É uma meditação que eu faço com os meus clientes um pensamento vem, uma frase vem, uma palavra vem, pousa numa folha de árvore e segue rio abaixo. À medida que você permite essa flexibilidade, que você treina essa flexibilidade mental, você vai ficando mais centrado, mais equilibrado, e aí você volta ao seu eixo, tá? Gradativamente. Então é importante a gente ter essa percepção, entender essa ideia de qual mecanismo da ansiedade é, e esse pressuposto de que se eu não conseguir controlar os meus pensamentos, então posso enlouquecer, é um medo, um grande fantasma das pessoas com ansiedade, mas à medida que você vai fazer a sua psicoterapia, treinando, experimentando voltar à realidade, você vai ver que você consegue. E a loucura, a pessoa em geral, a maioria das vezes, não consegue voltar à realidade. Quem tem ansiedade, apesar do volume intenso de pensamentos, consegue voltar à realidade cada vez mais. Né? E aí você vai mudando esse pressuposto, entendendo que você não está enlouquecendo, que é apenas um fenômeno da ansiedade. Você vai ficando mais calmo, e à medida que você vai se acalmando, os pensamentos negativos intrusivos eles vão se dissipando e vão diminuindo pouco a pouco. Tá? Lembrar, se você quiser agendar uma sessão online, entre em contato comigo, envie seu celular para a gente agendar uma sessão online. Tem 1 hora de duração através de chamadas de vídeo no WhatsApp. Né? Entre em contato comigo no Instagram, envie seu celular para a gente agendar uma sessão e aí, de pouco a pouco, a gente pode estar desvendando as causas da sua ansiedade, tratando para que você possa ficar livre desses sintomas. Tá bom? Vou começar a responder aqui as perguntas. Lembra que são muitas, né?